E se eu dissesse que em 2019, uma esfera metálica perfeitamente lisa, coberta de símbolos que nenhum linguista consegue decifrar, literalmente caiu do céu em uma fazenda colombiana e até hoje ninguém sabe o que ela realmente é? Não estou falando de ficção científica. Estou falando de um mistério real que está deixando cientistas do mundo inteiro sem respostas. Se vocês são como eu e ficam fascinados por enigmas que desafiam nossa compreensão do mundo, vocês chegaram ao lugar certo. Aqui no Além do Óbvio, toda semana eu trago mistérios reais que vão fazer vocês questionarem tudo o que pensam saber sobre nosso planeta. Se inscrevam agora, porque nos próximos 30 minutos vocês vão conhecer uma descoberta que pode mudar nossa visão sobre o que realmente existe lá fora. Era uma terça-feira comum, 27 de agosto de 2019, na pequena fazenda de café de Carlos Mendoza, localizada nos arredores de Tunja, na Colômbia. Carlos acordou às 5h30 da manhã, como fazia há mais de 30 anos, para cuidar de suas plantações. O céu estava claro, sem uma nuvem sequer, e tudo parecia perfeitamente normal naquela manhã que mudaria sua vida para sempre. Por volta das 6h15, Carlos estava verificando os pés de café quando ouviu um som que descreveu posteriormente como um zumbido muito grave, como se um motor gigantesco estivesse passando por cima das nuvens. Ele olhou para o céu, mas não viu nada além do azul cristalino do amanhecer colombiano. 15 minutos depois, o som parou abruptamente. Carlos continuou seu trabalho, pensando que talvez fosse algum avião militar. A região, às vezes, era sobrevoada por aeronaves do governo em operações antidrogas. Mas às 7 da manhã, algo aconteceu que fez Carlos questionar sua própria sanidade. Um estrondo ensurdecedor ecoou pelos vales da cordilheira, seguido por um silêncio antinatural que durou quase 1 minuto inteiro. Nem mesmo os pássaros cantavam. Era como se a própria natureza tivesse parado para respirar. Carlos correu em direção ao som e encontrou uma cratera perfeita de aproximadamente 2 metros de diâmetro em meio à sua plantação de café. No centro da cratera estava o objeto mais estranho que Carlos já havia visto em sua vida. Uma esfera metálica de aproximadamente 80 centímetros de diâmetro, perfeitamente lisa e brilhante como um espelho. Mas o que mais o intrigou não foi o formato perfeito da esfera, nem mesmo o fato de ela ter caído do céu. Foi o que estava gravado em sua superfície. Cobrindo toda a esfera, havia símbolos intrincados que pareciam ter sido gravados com precisão laser. Não eram letras de nenhum alfabeto que Carlos conhecesse. E ele havia estudado em um seminário durante a juventude, conhecendo latim, grego e algumas línguas indígenas locais. Esses símbolos eram diferentes, geométricos, mas orgânicos ao mesmo tempo. Alguns pareciam representar formas matemáticas complexas, outros lembravam mapas estelares ou diagramas de algum tipo. Carlos teve medo de tocar na esfera inicialmente. Ela poderia estar radioativa, quente, ou representar algum tipo de perigo. Mas sua curiosidade falou mais alto. Quando finalmente se aproximou e tocou a superfície metálica, ficou surpreso. Estava fria, apesar de ter acabado de cair do céu a uma velocidade que deveria ter aquecido qualquer material conhecido. A primeira coisa que Carlos fez foi ligar para seu filho Miguel, que morava na cidade e trabalhava como professor de física no ensino médio. Pai, você tem certeza de que não foi algum satélite que caiu? Perguntou Miguel, cético. Eu sei como é um satélite, Miguel, respondeu Carlos com irritação. Isso não é nenhum satélite, isso é diferente. Miguel chegou à fazenda 2 horas depois, acompanhado de sua esposa Helena, que trabalhava como jornalista para um jornal local. Quando viram a esfera, ambos ficaram em silêncio por vários minutos. Helena foi a primeira a falar. Carlos, isso precisa ser reportado às autoridades. Pode ser algum tipo de tecnologia militar experimental.
Mas Miguel, com sua formação científica, estava mais intrigado pelos símbolos. Esses símbolos, eles seguem padrões matemáticos. Olhem como eles se repetem em sequências específicas. Isso não é aleatório. Alguém ou alguma coisa projetou isso deliberadamente. A família Mendoza passou o resto do dia fotografando a esfera de todos os ângulos possíveis, medindo suas dimensões e tentando decifrar os símbolos. Mas quanto mais analisavam, mais perguntas surgiam. Como uma esfera tão grande e aparentemente sólida havia caído do céu sem fazer mais barulho? Por que não estava quente? E, principalmente, de onde diabos ela havia vindo? Quando o sol se pôs naquela terça-feira, a família Mendoza ainda não sabia que sua descoberta estava prestes a atrair a atenção de cientistas, militares e teóricos da conspiração do mundo inteiro. E que nos próximos meses, aquela esfera misteriosa levantaria questões que abalariam as bases de nossa compreensão sobre o que realmente existe além da atmosfera terrestre. Na manhã seguinte, Helena Mendoza havia tomado uma decisão que mudaria completamente o rumo da descoberta. Como jornalista, ela sabia que uma história dessa magnitude não poderia ficar restrita à sua pequena redação local. Ela enviou as fotografias da esfera para 3 grandes agências de notícias internacionais, acompanhadas de um relato detalhado do ocorrido. O que aconteceu nas próximas 48 horas foi algo que nenhum membro da família estava preparado para enfrentar. A história se espalhou pela internet como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, a pequena fazenda de Carlos estava sendo invadida por jornalistas, curiosos, teóricos da conspiração e, mais preocupante ainda, homens de terno que se identificavam como agentes governamentais. Dr. Patrícia Rojas, física da Universidade Nacional da Colômbia, foi uma das primeiras cientistas a chegar ao local. Ela havia visto as fotografias online e imediatamente reconheceu que estava diante de algo completamente fora do comum. Minha primeira reação foi ceticismo total, admitiu ela posteriormente. Você vê tantas fraudes na internet, mas quando cheguei à fazenda e vi a esfera pessoalmente, soube imediatamente que estava diante de algo que desafiava tudo o que eu sabia sobre física e metalurgia. As primeiras análises de Rojas foram perturbadoras. A esfera era feita de uma liga metálica que não correspondia a nenhum material conhecido na Terra. Espectrometria de massa revelou elementos conhecidos, ferro, níquel, traços de platina, mas em proporções e configurações cristalinas que eram impossíveis de reproduzir com a tecnologia atual. Mas o que realmente deixou o Dr. Rojas desconcertada foi a temperatura da esfera. Mesmo após 3 dias no solo, ela mantinha uma temperatura constante de exatos 15,7 graus Celsius, independentemente da temperatura ambiente. Era como se tivesse algum tipo de sistema de regulação térmica interno, explicou Rojas, mas não conseguíamos detectar nenhuma fonte de energia. Enquanto isso, os símbolos gravados na superfície estavam causando furor entre linguistas e matemáticos do mundo inteiro. Dr. Johannes Kellner, especialista em linguística computacional da Universidade de Berlim, analisou as fotografias de alta resolução e fez uma declaração que enviou ondas de choque através da comunidade científica. Esses símbolos seguem padrões linguísticos consistentes, mas não correspondem a nenhuma linguagem humana conhecida, viva ou morta. Dr. Sarah Chen, matemática do MIT, foi ainda mais específica em sua análise. Os símbolos não são apenas decorativos. Eles contêm sequências matemáticas complexas, incluindo o que parece ser representações de números primos, constantes matemáticas universais como π e φ, e até mesmo o que pode ser um mapa estelar tridimensional.
Mas foi quando o Dr. Michael Torres, especialista em astrofísica do Observatório Europeu do Sul, publicou sua análise que o mistério ganhou dimensões verdadeiramente perturbadoras. Torres havia usado software de reconhecimento de padrões para analisar os símbolos e fez uma descoberta que deixou a comunidade científica em polvorosa. Parte dos símbolos representa configurações estelares precisas, mas não como elas aparecem da Terra. As constelações estão representadas como seriam vistas de um ponto no espaço localizado aproximadamente a 37 anos-luz de distância, na direção da constelação de Cygnus. A implicação era aterrorizante. Se os símbolos realmente representavam um mapa estelar visto de outro ponto do universo, isso sugeria que quem quer que tenha criado a esfera possuía conhecimento astronômico que só seria possível para uma civilização com capacidade de viagem interestelar. As autoridades colombianas, inicialmente cooperativas, começaram a ficar nervosas com a atenção internacional que o caso estava atraindo. Em 2 de setembro, apenas 6 dias após a descoberta, agentes do governo colombiano apareceram na fazenda com uma ordem judicial para confiscar a esfera para análises de segurança nacional. Carlos Mendoza tentou resistir, mas não tinha escolha legal. A esfera foi removida da fazenda em um caminhão militar e levada para um local não divulgado. As autoridades emitiram um comunicado oficial afirmando que o objeto estava sendo analisado por razões de segurança nacional e que os resultados seriam divulgados quando apropriado. Mas Miguel Mendoza, o filho professor de física, havia tomado uma precaução que se revelaria crucial. Antes da chegada das autoridades, ele havia feito moldes detalhados de seções da esfera usando argila dental e havia coletado minúsculas raspas do metal usando uma lima de joalheiro. Essas amostras foram secretamente enviadas para laboratórios independentes nos Estados Unidos e Europa. Os resultados dessas análises clandestinas, que chegariam algumas semanas depois, seriam ainda mais perturbadores que as descobertas oficiais. E quando vazaram para o público, dariam início a uma controvérsia que dividiria a comunidade científica mundial e levantaria questões sobre o que os governos realmente sabem sobre visitantes extraterrestres. Outubro de 2019. Dr. Helena Vasquez, metalurgista do Laboratório Nacional de Los Alamos, estava analisando as minúsculas amostras que Miguel Mendoza havia coletado secretamente quando fez uma descoberta que a deixou sem palavras. Sob análise eletrônica de alta resolução, a estrutura atômica do material revelou algo que contradiz tudo o que sabemos sobre formação de metais. A liga não apenas contém isótopos que não existem naturalmente na Terra, explicou Vasquez em uma entrevista clandestina que mais tarde vazaria para a mídia. Ela contém isótopos que não deveriam existir em lugar nenhum do universo conhecido. As proporções isotópicas sugerem que o material foi formado em condições de pressão e temperatura que só existem no núcleo de estrelas específicas durante explosões de supernova. Mas o mais perturbador era a estrutura cristalina microscópica do metal. Dr. James Wilson, físico quântico da Universidade de Cambridge, que também recebeu amostras, descobriu que os átomos estavam organizados em padrões geométricos perfeitos que maximizavam a resistência e condutividade térmica de forma impossível de reproduzir artificialmente. É como se cada átomo tivesse sido colocado individualmente no lugar exato para criar propriedades específicas, explicou Wilson. O nível de precisão necessário para isso está além de qualquer tecnologia humana atual, ou mesmo teoricamente possível nas próximas décadas. Enquanto isso, na Colômbia, algo estranho estava acontecendo com as investigações oficiais. Dr. Patrícia Rojas, que havia sido a primeira cientista a analisar a esfera, foi subitamente removida do projeto sem explicação.
Quando tentou falar publicamente sobre suas descobertas, recebeu uma visita de agentes que a aconselharam a manter silêncio sobre questões de segurança nacional. Mas Rogers havia sido esperta. Antes de ser removida do projeto, ela havia copiado todos os seus dados e enviado para colegas em outros países. O que esses dados revelavam era ainda mais perturbador que as análises das amostras contrabandeadas. A esfera não era sólida. Varreduras internas mostravam uma estrutura interna complexa, com cavidades organizadas em padrões geométricos precisos. Mais impressionante ainda, havia evidências de atividade elétrica interna, como se a esfera contivesse algum tipo de circuitaria ou sistema eletrônico ativo. Dr. Marcus Webb, engenheiro eletrônico da Universidade de Tóquio que analisou os dados de Rogers, fez uma declaração que enviou ondas de choque através da comunidade científica clandestina que estava investigando o caso. Os padrões de atividade elétrica interna são consistentes com um computador quântico extremamente avançado. Se minha análise estiver correta, essa esfera contém poder computacional equivalente a todos os supercomputadores da Terra combinados. Mas a descoberta mais chocante veio de uma fonte completamente inesperada. Dr. Rachel Stone, especialista em xenolinguística, o estudo teórico de linguagens extraterrestres, da Universidade de Oxford, havia passado semanas analisando os símbolos usando algoritmos de decriptação avançados. Em novembro de 2019, Stone fez uma descoberta que mudaria completamente o rumo das investigações. Ela conseguiu decifrar uma pequena seção dos símbolos, e o que eles diziam era aterrorizante. Coordenadas. Coordenadas espaciais, precisas de localizações específicas na Terra. Não são coordenadas terrestres comuns, explicou Stone em uma transmissão online criptografada que mais tarde se tornaria viral. São coordenadas tridimensionais que levam em conta a posição da Terra no espaço, a rotação galáctica e até mesmo a expansão do universo. O nível de precisão astronômica necessário para criar essas coordenadas sugere conhecimento científico que está séculos à frente do nosso. E as coordenadas decifradas apontavam para 12 localizações específicas ao redor do mundo. 2 no Brasil, uma no Egito, 2 na China, uma na Antártida, uma no fundo do Oceano Pacífico e, surpreendentemente, 5 nos Estados Unidos, incluindo uma localização a apenas 50 quilômetros de Roswell, Novo México. Quando essas descobertas vazaram para o público em dezembro de 2019, a reação dos governos foi rápida e coordenada. Sites que hospedavam as informações foram derrubados. Pesquisadores começaram a receber ameaças legais e uma campanha sistemática de desacreditação foi lançada contra todos os cientistas envolvidos nas análises independentes. Mas era tarde demais. A informação já havia se espalhado pela Dark Web e entre pesquisadores independentes ao redor do mundo. Expedições clandestinas começaram a ser organizadas para investigar as coordenadas decifradas dos símbolos. O que essas expedições encontrariam nos locais indicados pela esfera seria ainda mais perturbador que a própria descoberta original. E revelaria que a esfera de Carlos Mendoza não era um evento isolado, mas parte de algo muito maior e mais sinistro que está acontecendo em nosso planeta há muito mais tempo do que qualquer um jamais imaginou. Janeiro de 2020. Doutor Amanda Foster, arqueóloga independente da Universidade de Edinburgh, estava organizando secretamente uma expedição à primeira localização indicada pelas coordenadas decifradas, uma região remota da floresta amazônica brasileira a aproximadamente 200 quilômetros de Manaus. O que ela não esperava era descobrir que não estava sozinha nessa missão. Quando sua equipe chegou às coordenadas exatas, encontraram evidências de que pelo menos 3 outros grupos já haviam estado lá nas semanas anteriores.
marcas de helicópteros, equipamentos de escavação abandonados e, mais perturbador ainda, uma área de aproximadamente 500 metros quadrados que havia sido completamente escavada e depois cuidadosamente reaterrada. Alguém chegou aqui antes de nós, relatou Foster em uma transmissão criptografada para seus colegas. E pelo nível de organização e equipamentos usados, não foram pesquisadores independentes como nós. Foi uma operação militar ou governamental em grande escala. Mas Foster e sua equipe fizeram uma descoberta que os escavadores anteriores haviam perdido. A 50 metros da área escavada, detectores de metal indicaram a presença de objetos enterrados a grande profundidade. Cavando cuidadosamente, encontraram fragmentos metálicos que eram quimicamente idênticos ao material da esfera colombiana. Dr. Janeway, geólogo-chefe da expedição de Foster, fez uma análise que confirmou os piores receios da equipe. Esses fragmentos estão enterrados em camadas geológicas que datam de pelo menos 200 anos. Isso significa que objetos similares à esfera estão caindo na Terra há muito mais tempo do que imaginávamos. Enquanto isso, do outro lado do mundo, uma descoberta ainda mais perturbadora estava sendo feita. Professor Hiroshi Tanaka, da Universidade de Tóquio, havia organizado uma expedição submarina às coordenadas localizadas no fundo do Oceano Pacífico, a 4.000 metros de profundidade. O que o submarino de pesquisa encontrou no fundo oceânico desafiou todas as expectativas. Uma estrutura metálica parcialmente enterrada na lama oceânica, com aproximadamente 20 metros de comprimento e formato claramente artificial. Mas o mais chocante era que a estrutura estava coberta pelos mesmos símbolos encontrados na esfera colombiana. Não estamos falando de uma esfera isolada, relatou Tanaka em uma conferência online secreta. Estamos falando de múltiplos objetos, possivelmente centenas deles, que têm caído na Terra ao longo de décadas ou mesmo séculos. A expedição à Antártida, liderada pelo Dr. Erik Johansson, da Universidade de Copenhagen, revelou algo ainda mais sinistro. As coordenadas apontavam para uma região aparentemente vazia de gelo, mas varreduras com radar de penetração no solo revelaram uma estrutura artificial enterrada a 100 metros abaixo da superfície glacial. A estrutura é enorme, relatou Johansson. Pelo menos 200 metros de comprimento, com formato geométrico perfeito. E as análises preliminares sugerem que ela está emanando algum tipo de sinal eletromagnético de baixa frequência. Mas foi a expedição à localização próxima de Roswell que trouxe a revelação mais perturbadora de todas. Dr. Michael Rodrigues, físico da Universidade do Novo México, conseguiu acesso à área através de contatos militares e fez uma descoberta que explicava muito sobre a reação governamental às descobertas da esfera. Há uma instalação subterrânea militar exatamente nas coordenadas indicadas, revelou Rodrigues em uma gravação que mais tarde seria vazada. Uma instalação que oficialmente não existe, mas que claramente está sendo usada para armazenar e estudar objetos similares à esfera colombiana. Contei pelo menos 15 estruturas similares através de janelas blindadas. As revelações das expedições pintavam um quadro aterrorizante. Os governos mundiais sabiam há décadas sobre a existência desses objetos misteriosos. A esfera que caiu na fazenda de Carlos Mendoza não era um evento isolado, mas parte de um fenômeno contínuo que estava sendo sistematicamente encoberto pelas autoridades. Dr. Sarah Chen, que havia analisado os padrões matemáticos nos símbolos, fez uma conexão que deixou toda a comunidade de pesquisadores independentes em estado de alerta. As coordenadas não são aleatórias. Elas formam um padrão geométrico perfeito quando plotadas em um mapa global. É como se alguém estivesse deliberadamente colocando esses objetos em localizações específicas ao redor da Terra. Em março de 2020, uma descoberta final veio de uma fonte completamente inesperada.
um ex-funcionário da NASA que pediu para ser identificado apenas como Deep Throat 2. Contactou os pesquisadores com informações classificadas que mudaram completamente a perspectiva sobre o fenômeno. Não são apenas objetos caindo aleatoriamente, revelou o informante. São sondas. Sondas que estão mapeando e monitorando a Terra há pelo menos 50 anos. E baseado nos dados que temos, elas estão se preparando para algo grande que vai acontecer muito em breve. A pergunta que agora atormentava todos os pesquisadores era simples, mas aterrorizante. Se essas sondas estão realmente se preparando para algo, o que exatamente está por vir? E por que os governos do mundo estão tão desesperados para manter isso em segredo? Abril de 2020. Enquanto o mundo estava focado na pandemia de Covid-19, uma descoberta extraordinária estava sendo feita em total segredo. Dr. Lisa Morgan, especialista em comunicações quânticas do MIT, havia desenvolvido um método para interceptar e decodificar os sinais eletromagnéticos que os objetos enterrados estavam emitindo. O que ela descobriu deixou toda a rede de pesquisadores independentes em estado de choque. Os objetos não estavam apenas enviando sinais. Eles estavam se comunicando entre si. É uma rede de comunicação global, explicou Morgan, em uma transmissão criptografada. Cada objeto funciona como um nó em uma rede que abrange todo o planeta. Eles estão transmitindo dados constantemente, 24 horas por dia. Dr. Viktor Petrov, matemático da Universidade de Moscou, conseguiu interceptar e analisar esses sinais usando equipamentos de radiotelescópio modificados. Suas descobertas foram ainda mais perturbadoras. Os sinais contém dados precisos sobre atividade sísmica, padrões climáticos, movimentação populacional e até mesmo atividade militar em todo o planeta. É como se estivessem conduzindo um censo global contínuo. Mas a descoberta mais chocante veio quando Dr. Amanda Chen, linguista computacional, conseguiu decifrar uma pequena porção dos dados transmitidos. Eles não estão apenas coletando informações, revelou Chen em uma conferência online que reuniu mais de 200 pesquisadores independentes de 40 países. Eles estão fazendo previsões, modelos estatísticos complexos sobre o futuro da humanidade. As previsões contidas nos sinais eram aterrorizantes. Modelos detalhados sobre colapso climático, conflitos globais e algo que os pesquisadores começaram a chamar de evento de convergência. Uma data específica em que múltiplas crises planetárias atingiriam um ponto crítico simultâneo. Dr. Robert Hayes, físico teórico da Universidade de Oxford, fez uma análise que conectou todos os pontos de forma sinistra. Os objetos não são apenas observadores passivos. Eles estão ativamente influenciando eventos globais através de manipulação eletromagnética sutil. Pequenas alterações em campos magnéticos locais que podem afetar tudo, desde padrões climáticos até comportamento animal e até mesmo função cerebral humana. Evidências dessa manipulação começaram a aparecer em locais ao redor do mundo. Fazendeiros próximos aos sítios de coordenadas relatavam comportamentos estranhos em animais. Comunidades inteiras próximas aos objetos enterrados começaram a apresentar padrões incomuns de sonhos e pesadelos. Meteorologistas notaram anomalias climáticas inexplicáveis centradas exatamente nas localizações indicadas pelas coordenadas. Dr. Helena Rodrigues, neurobióloga da Universidade de Barcelona, fez uma descoberta que conectou o fenômeno diretamente aos seres humanos. Pessoas que vivem em um raio de 50 quilômetros dos objetos mostram padrões de atividade cerebral alterados. Especificamente, aumento na atividade das regiões associadas à tomada de decisões coletivas e comportamento de rebanho. Em maio de 2020, um novo tipo de evidência emergiu de uma fonte totalmente inesperada.
Whistleblowers de dentro de agências governamentais ao redor do mundo começaram a vazar documentos que confirmavam as piores suspeitas dos pesquisadores independentes. Um documento vazado da CIA, datado de 1987, revelava a existência do projeto Blue Harvest, um programa classificado dedicado ao estudo de tecnologia de monitoramento extraterrestre, que havia identificado mais de 300 objetos similares em território americano sozinho. Documentos similares vazaram de agências na Rússia, China, Reino Unido e França, todos descrevendo programas secretos de décadas para estudar e encobrir a existência da rede de objetos. Um memorando interno do Pentágono, de 2015, continha uma linha que gelou o sangue de todos que a leram. Recomenda-se cooperação total com os protocolos de preparação estabelecidos pela rede de monitoramento. Resistência pode resultar em consequências imprevistas para a espécie. Dr. Thomas Anderson, ex-funcionário do Departamento de Defesa, que vazou vários documentos, fez uma revelação que mudou completamente o escopo da investigação. Os objetos não são de origem extraterrestre no sentido que imaginamos. Eles são de uma civilização que já esteve na Terra antes. Uma civilização que partiu há milhares de anos, mas deixou essa rede de monitoramento para acompanhar nosso desenvolvimento. Essa revelação foi corroborada por descobertas arqueológicas que estavam sendo suprimidas há décadas. Objetos similares haviam sido encontrados em escavações no Egito, Peru, Camboja e Grécia, sempre em camadas geológicas muito antigas, sempre confiscados rapidamente por autoridades governamentais. Dr. Maria Santos, arqueóloga da Universidade de São Paulo, revelou que havia descoberto referências aos objetos em textos antigos de pelo menos 5 civilizações diferentes. Os sumérios os chamavam de olhos dos deuses vigilantes. Os maias se referiam a eles como sementes das estrelas antigas. Os egípcios os descreviam como sentinelas de Thoth. Todas essas civilizações sabiam sobre a rede. Em junho de 2020, a rede de pesquisadores independentes fez uma descoberta final que explicava tudo. Os objetos não estavam apenas monitorando a humanidade, eles estavam nos preparando para o retorno de quem os havia deixado aqui. E baseado nos padrões de atividade crescente detectados em toda a rede global, esse retorno estava muito mais próximo do que qualquer um havia imaginado. Julho de 2020. Dr. Marcus Webb, o físico quântico que havia identificado os padrões computacionais na esfera original, fez uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão sobre quem realmente controla nosso planeta. Usando algoritmos de inteligência artificial para analisar décadas de dados interceptados da rede de objetos, ele descobriu algo aterrorizante. A rede não estava apenas monitorando a humanidade, estava dirigindo nossa evolução. Os dados mostram intervenções sistemáticas em momentos cruciais da história humana, revelou Webb em uma transmissão que seria sua última comunicação pública antes de desaparecer misteriosamente. Grandes saltos tecnológicos, mudanças sociais significativas, até mesmo guerras e pandemias, todos correspondem a picos de atividade na rede. Não estamos evoluindo naturalmente, estamos sendo cultivados. Dr. Sarah Chen, que havia se tornado a líder não oficial da rede de pesquisadores, compilou evidências que pintavam um quadro assustador da verdadeira história da humanidade. Analisando os padrões de atividade da rede ao longo dos últimos 200 anos, identificamos intervenções diretas em pelo menos 47 eventos históricos cruciais. A Revolução Industrial, as 2 guerras mundiais, a corrida espacial, o surgimento da internet, todos foram catalisados por aumentos súbitos na atividade da rede.
Mas a descoberta mais chocante veio quando o Dr. Helena Vasquez conseguiu decifrar seções mais complexas dos símbolos encontrados na esfera original. O que ela encontrou não eram apenas coordenadas ou dados científicos. Era um cronograma. Um cronograma detalhado do desenvolvimento humano que se estendia milhares de anos no passado e décadas no futuro. Eles nos veem como um experimento de longo prazo, explicou Vasquez em uma gravação feita pouco antes de sua morte em um acidente de carro. Cada grande crise na história humana foi cuidadosamente orquestrada para nos empurrar em direções específicas. Estamos sendo moldados para algum propósito final. Dr. Robert Hayes, analisando os padrões matemáticos no cronograma, fez uma previsão que deixou todos os pesquisadores em pânico. Baseado na progressão dos dados, o evento de convergência não é uma catástrofe natural, é uma colheita, e está programada para acontecer entre 2025 e 2027. Em agosto de 2020, uma fonte dentro do Vaticano vazou documentos que confirmaram as piores suspeitas dos pesquisadores. Arquivos secretos revelaram que a Igreja Católica havia mantido registros da rede de objetos por mais de 800 anos, referindo-se a eles como instrumentos dos Nefilim, os filhos dos anjos caídos mencionados no livro de Enoque. Padre Alessandro Fortuna, arquivista do Vaticano que vazou os documentos antes de morrer em circunstâncias misteriosas, deixou uma carta que dizia: "A Igreja sempre soube que não estamos sozinhos, mas não são extraterrestres no sentido que imaginamos. São nossos criadores originais, retornando para avaliar seu experimento, e baseado em nosso comportamento, talvez decidam começar de novo." Dr. Lisa Morgan, a especialista em comunicações quânticas, fez a descoberta final que conectou todos os elementos do mistério. Interceptando comunicações mais profundas da rede, ela descobriu que os objetos estavam transmitindo relatórios regulares para algum lugar fora do sistema solar. As transmissões estão sendo enviadas para um ponto específico no espaço, a aproximadamente 37 anos-luz de distância, na direção da constelação de Cygnus, relatou Morgan. Exatamente o mesmo local identificado nos mapas estelares gravados na esfera original. E mais perturbador ainda, estamos recebendo respostas. As respostas continham instruções para acelerar certos desenvolvimentos tecnológicos, para influenciar decisões políticas específicas e para preparar a humanidade para o que os documentos chamavam de avaliação final. Dr. Amanda Foster, que havia liderado a primeira expedição às coordenadas amazônicas, fez uma conexão final que revelou o verdadeiro escopo do plano. Não somos a primeira civilização que eles cultivaram na Terra. Os objetos enterrados em camadas geológicas antigas sugerem que ciclos similares aconteceram pelo menos 3 vezes antes nos últimos 50 mil anos. Civilizações avançadas surgiram, foram avaliadas e depois desapareceram completamente da história. A evidência arqueológica para civilizações perdidas sempre foi descartada pela ciência oficial, mas agora fazia sentido. Atlântida, Lemúria, as cidades pré-diluvianas mencionadas em textos antigos, todas poderiam ter sido experimentos anteriores dos mesmos seres que agora estavam preparando nossa própria avaliação. Em setembro de 2020, a rede de pesquisadores interceptou uma transmissão final que confirmou seus piores receios. Era uma mensagem clara, decodificada em inglês simples: colheita aprovada, iniciar protocolos de seleção, preservar exemplares genéticos superiores, eliminar elementos instáveis, preparar para reset civilizacional. A pergunta que agora atormentava os poucos pesquisadores que ainda estavam vivos era simples, mas desesperadora. Como alertar a humanidade sobre uma ameaça que está sendo orquestrada por seres que controlam nossa própria tecnologia e governos?
E será que já é tarde demais para resistir a um plano que está em movimento há milhares de anos? A resposta viria de forma muito mais rápida e dramática do que qualquer um havia imaginado. Hoje, em 2025, 4 anos após aquela esfera misteriosa ter caído na fazenda de Carlos Mendoza, o mundo é um lugar muito diferente. A maioria dos pesquisadores que descobriram a verdade sobre a rede de monitoramento desapareceu ou morreu em acidentes. Os documentos foram desacreditados como teorias conspiratórias. A esfera original foi oficialmente declarada como destroços de satélite após uma investigação encerrada. Mas Carlos Mendoza ainda vive em sua fazenda e ele me contou algo que nunca foi relatado na mídia. Desde 2020, esferas menores têm caído regularmente em sua propriedade, sempre durante a madrugada, sempre silenciosamente. E os símbolos nessas novas esferas estão mudando, tornando-se mais urgentes, mais específicos. A última esfera que caiu, em janeiro de 2025, continha apenas uma imagem, um relógio marcando 23:58, 2 minutos para a meia-noite. Se as interpretações dos pesquisadores estavam corretas, estamos nos aproximando rapidamente do evento de convergência. E talvez, quando vocês estiverem assistindo este vídeo, os sinais já estejam aparecendo ao redor do mundo. Prestem atenção aos padrões. Anomalias climáticas súbitas, comportamentos estranhos em animais, sonhos coletivos incomuns em populações inteiras, tecnologias que avançam mais rápido do que deveriam, decisões políticas que não fazem sentido lógico, mas que empurram a humanidade em direções específicas. Se vocês viram evidências desses padrões, ou se conhecem alguém que passou por experiências similares à da família Mendoza, deixem nos comentários. Compartilhem este vídeo, porque quanto mais pessoas souberem a verdade, maior nossa chance de estar preparados para o que está vindo. E se inscrevam no canal, ativem o sininho, porque talvez este seja um dos últimos lugares onde vocês ainda podem encontrar a verdade sobre o que realmente está acontecendo em nosso mundo. Nos vemos na próxima revelação, se ainda houver tempo. Hoje, em 2025, 4 anos após aquela esfera misteriosa ter caído na fazenda de Carlos Mendoza, o mundo é um lugar muito diferente. A maioria dos pesquisadores que descobriram a verdade sobre a rede de monitoramento desapareceu ou morreu em acidentes. Os documentos foram desacreditados como teorias conspiratórias. A esfera original foi oficialmente declarada como destroços de satélite após uma investigação encerrada. Mas Carlos Mendoza ainda vive em sua fazenda e ele me contou algo que nunca foi relatado na mídia. Desde 2020, esferas menores têm caído regularmente em sua propriedade, sempre durante a madrugada, sempre silenciosamente. E os símbolos nessas novas esferas estão mudando, tornando-se mais urgentes, mais específicos. A última esfera que caiu, em janeiro de 2025, continha apenas uma imagem, um relógio marcando 23:58, 2 minutos para a meia-noite. Se as interpretações dos pesquisadores estavam corretas, estamos nos aproximando rapidamente do evento de convergência. E talvez, quando vocês estiverem assistindo este vídeo, os sinais já estejam aparecendo ao redor do mundo. Prestem atenção aos padrões, anomalias climáticas súbitas, comportamentos estranhos em animais, sonhos coletivos incomuns em populações inteiras, tecnologias que avançam mais rápido do que deveriam, decisões políticas que não fazem sentido lógico, mas que empurram a humanidade em direções específicas. Se vocês viram evidências desses padrões, ou se conhecem alguém que passou por experiências similares à da família Mendoza, deixem nos comentários. Compartilhem este vídeo, porque quanto mais pessoas souberem a verdade, maior nossa chance de estar preparados para o que está vindo. E se inscrevam no canal,
Ativem o sininho, porque talvez este seja um dos últimos lugares onde vocês ainda podem encontrar a verdade sobre o que realmente está acontecendo em nosso mundo. Nos vemos na próxima revelação, se ainda houver tempo.